Chegamos ao 13º dia de leitura da nossa maratona bíblica. Vamos firme até o fim, hein? Vamos ler o capítulo 40 de Gênesis agora, que vai falar sobre José na prisão, interpreta 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um sonho na mesma noite, cada sonho com a própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntaram aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor: Por que tendes hoje tristes o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem possa o interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Agora eles vão contar o sonho a partir do versículo 9. O copeiro-chefe vai contar. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: O meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, e ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pudesse nesta masmorra. E agora o padeiro-chefe vai contar o sonho a partir do versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, arte de padeiro, e as aves o comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Capítulo 41 vai falar sobre a interpretação de sonhos de José ao Faraó. Versículo 1 diz: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. No rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e passavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasceram 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia
que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhe os nossos sonhos e ele los interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído a meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Então lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Respondeu José: Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à pista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de se terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi um sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem, após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as espigas boas. Contei-los aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crastadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome assumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e se ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Aí José se torna governador do Egito, versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhes pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro
e clamavam diante dele. Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Penaia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram os filhos de José, os quais lhe deu Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os trabalhos de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Vamos ler agora o capítulo 42, que vai falar sobre os irmãos de José descendo ao Egito. Versículo 1. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: Para que não me suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador naquela época. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da nossa terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes perguntou. Lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um só homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: É como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que o primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós e traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em uma prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da prisão. Vós outros ide,
levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não quisestes ouvir, pois vedes aí que se querem de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por intérprete. E, retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Os irmãos de José regressam ao Egito, agora vai falar a partir do versículo 25. Ordenou José que eles enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram meu dinheiro para aqui está na boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, nos tratou como espiões na terra. Dissemos-lhes: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filho de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-lhes o homem ao Senhor da terra: Nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vós, irmãos, tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes-me privado de filhos. José, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse ao pai: Mate os meus 2 filhos. Se tu não tomar a trazer, traga-mo, e eu tu restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Até amanhã. Deus abençoe.